Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Firestone Talk, podcast que traz executivos e executivas para falar de tecnologia, suas tendências, negócios e inovação, além de curiosidades nos nossos honrados convidados. E hoje, no nosso episódio, temos o prazer de ter conosco um executivo com 26 anos de experiência em tecnologia. Já passou por grandes empresas como NET, Capgemini e Stefanini. Desde 2017 está no Grupo Ultra, como Head de Tecnologia. Formado em Administração, tem MBA em Gestão pela FGV e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. Entusiasta por carros antigos e esportivos, como eu, sempre gostou de corridas como Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, Stock Car, entre outras. Talvez alguns que o conheçam não saibam da novidade mais recente, onde foi picado pelo mundo das corridas de rua e se tornou maratonista aos 47 anos de idade. No mês de outubro deste ano, algumas semanas atrás, concluiu sua segunda maratona com um tempo de 3 horas e 54 minutos em uma das maiores maratonas no mundo, a Maratona de Chicago. Casado com Luciane e pai do Lucas, de 16 anos, e da Júlia, de 8 anos. Seja muito bem-vindo, Evandro Godinho. Obrigado, Fernando. Que é isso? Obrigado pela apresentação, ficou muito boa. Pois é, você tem um currículo aí muito, muito bacana. Aí. Em geral, os podcasts são bons de montar a bio, montar a apresentação dos convidados, né? Bom, Evandro, vou chamar de Evandro ou de Godinho? Evandro. 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 Evandro, me conta então um pouquinho mais sobre as suas origens, aí me contar um pouco na sua época de jovem, você tem alguma lembrança, alguma recordação de quando você era jovem? Eu, na minha infância, né, em Mairink, né, nasci em Sorocaba, fui para lá, para a cidade de Mairink, muito pequeno, hoje eu moro em São Roque. Eu sempre empreendi. Vendi salgadinhos, vendi bolo, vendi pão caseiro, fui feirante, fui distribuidor de polpa de frutas, fui distribuidor de jornal, de revistas. Nossa, a lista é grande do que eu tentava fazer ali entre os 14 e os 18 anos. Sempre buscando uma forma de desenvolver algum negócio, de ganhar algum dinheirinho para poder fazer alguma coisa. Você tinha ideia do que você queria fazer na vida naquela época? Não tinha. Eu queria trabalhar e ganhar algum dinheiro. Então eu não tinha restrição sobre o que fazer, como fazer. As oportunidades apareciam e eu abraçava, né? Mas acho que o que marcou foi que acho que eu devia estar na 8ª série, mais ou menos, quando entrou na sala de aula aquele pessoal fazendo sorteio de bolsas de estudo para curso de informática, que era uma novidade na época, as primeiras escolas estavam surgindo, e alguns colegas meus foram sorteados ali para essa bolsa de estudos de informática. Eu não. E eu cheguei em casa e disse para meus pais, poxa, que pena, né? Teve esse sorteio e eu queria muito, mas eu não fui sorteado. Meu pai falou, olha, conversa com seus amigos e veja se alguém vai desistir e possa passar essa bolsa para você. E foi o que eu fiz no dia seguinte. E fui de um em um, eles não tinham resposta ainda, fiquei insistindo, fazendo um follow-up, até que um desistiu e entregou o convite da bolsa. E eu agarrei essa bolsa, morando em Mairink, era um curso em Sorocaba, então eu tinha que pegar ônibus, ir para Sorocaba, isso com 14 anos, né? Então, ali eu entrei no mundo da informática, né? Fui fazer o meu primeiro curso, TK3000, programar em COBOL, uma série de coisas. Você chegou a programar em COBOL também? Cheguei a programar em COBOL. Legal. Então isso marcou porque eu acho que isso não desistir porque eu não fui sorteado, né, e ir atrás de uma bolsa, mesmo não tendo sido sorteado, eu acho que isso tudo colocou a carreira, né, colocou a vida toda num rumo, né. Legal. Me conta um pouco, então, hoje você está, né, num grupo muito grande, corporativo, você passou por diversas empresas. Me conta um pouco a sua trajetória aí do momento que você saiu do seu curso técnico, em faculdade, enfim, até hoje, passando aí pelas empresas, a sua carreira, né, se resume muito, né, não resume, mas você trabalhou sempre em tecnologia. Mas a tecnologia, ela tem avançado, a gente está num momento único no mundo aí com essa transformação digital. Conta um pouquinho aí mais da sua carreira.
Bom, só acho que voltando um pouco nessa questão da bolsa, né? Isso me levou para um colégio técnico, o que hoje é conhecido como ETEC, na época era ET, né? Então lá em Sorocaba eu fiz esse curso de processamento de dados e dali eu consegui ir para uma faculdade também de tecnologia, que era uma coisa muito nova também, e essa faculdade me proporcionou um estágio aqui em São Paulo, num prestador de serviço da Microsoft. Então eu caí ali na Microsoft como terceiro na área de suporte técnico, e aquilo ali eu brincava com os amigos, né? A gente estava ganhando um salário para aprender todos os dias, porque a gente tinha acesso a tudo que era de novo de tecnologia, né? Tudo de Windows, de Office, de rede, de jogos, de internet, a gente tinha que aprender para fornecer o suporte e ainda recebia um salário para isso, né? Então isso deu uma boa base. Fiquei ali quase 4 anos, né, com a Microsoft, com esse parceiro, e isso me colocou de vez no mundo da tecnologia. Quando eu saí desta empresa, eu decidi empreender de novo. Fui montar uma loja de informática, vender computador. Acabei não conseguindo me dedicar a isso, porque a experiência que eu desenvolvi na Microsoft e os relacionamentos, o networking que foi construído ali, esse network começou a me acionar. Poxa, Evandro, vem dar um treinamento aqui, vem dar uma consultoria aqui, tem um projeto aqui, tem um projeto ali. Então, eu tinha uma loja que eu quase não conseguia estar presente nela e ficava ali fazendo projetos de consultoria. Durante 2 anos, ficou assim, loja, quase sem a minha presença, e eu fazendo consultoria e projetos. E aí apareceu uma oportunidade na NET, né, de consultoria. Eu fui lá, fiz o projeto de consultoria e eu acabei ficando lá. 5 anos na NET. E aí eu vendi a loja, saí dessa nova tentativa de empreendedorismo, né? E aí fiquei na NET. E, de novo, uma outra escola, né? Porque a NET, em 2004, quando eu cheguei, estava passando por uma transformação gigantesca, né? O crescimento da banda larga, o produto de TV, a integração entre esses produtos, a integração com a Claro, com a Embratel, o mercado, né, todo demandando toda essa tecnologia. Então a gente viveu, né? Eu tive a oportunidade de viver ali durante 5 anos na NET, quase 6 anos, muita transformação, muita mudança, muitas aquisições, muitos novos produtos, muita nova tecnologia sendo implementada. E eu ocupei algumas posições de liderança ali, gerenciando projetos grandes e importantes, gerenciando outsourcing, gerenciando terceirização. Tive a oportunidade de gerenciar um processo de terceirização, depois de recontratação, internalização de toda uma operação. De novo, uma grande escola, e eu sempre brinco, e a gente ainda recebendo um salário para aprender. Muito legal, muito legal. E... Parênteses na NET, você está falando da NET, né? Eu morei um período grande lá nos Estados Unidos, quando eu trabalhava numa consultoria na Accenture, e logo que eu voltei para o Brasil no ano 2000, eu conhecia eu tinha um conhecimento muito grande numa tecnologia, uma empresa, uma startup que fazia billing para empresas De telecom. de telecom. Depois ela foi comprada pela Oracle, mas eu era o cara. Então, eu cheguei no Brasil e nós, na época, como Accenture, nós tínhamos ganho um contrato na Multicanal Net. Sim, a origem da NET era multicanal, né? Isso. E Globo era o Cabo. lançamento do Virtua, que era a internet banda larga. Naquela época foi 2000, ano 2000. Eu acho que eu não te encontrei ali, eu não conhecia. Não sei se 2000 você já estava na NET? Eu entrei lá em 2004. 2004. 2004 na NET. Legal. Mas continua lá. Você estava falando, então você saiu da NET? É, e na NET eu gerenciei uma boa parte da área de infraestrutura, né, através de contratos de outsourcing de serviço. E a Capgemini era um dos nossos fornecedores. Na época era a CPM Brax ainda, depois se tornou Capgemini. E num dado momento eu recebi um convite para mudar de lado, né, deixar de ser cliente e passar a ser fornecedor. E fazia sentido para a minha carreira, para o meu momento, essa mudança de lado, porque é uma outra experiência, onde você vai colocar a mão na massa, você vai entregar. Você tem outros desafios ali de operação, de time, de gente, de relação com o cliente, de desenvolver oportunidades, né, dentro desse cliente. Então, eu avaliei, pensei, fez todo sentido essa mudança. Então, eu deixei de ser cliente, onde eu estava ali por 6 anos, Virou e passei a fornecedor. ser fornecedor. Ainda no mundo de telecom, porque quando eu fui para a Capgemini, eu assumi a gestão de um grande contrato com a Vivo, depois Telefônica, TVA. Então, tudo que era de telecom estava se agrupando ali sob minha gestão.
E foi um aprendizado riquíssimo, muito grande. Depois da Capgemini, por mais ou menos 5 anos, tive uma passagem rápida pela Stefanini, mas aí não atendendo cliente, numa estrutura corporativa da Stefanini, que trouxe também um aprendizado muito bacana, que foi a relação com o dono da empresa, né? Então, nesse 1 ano e meio que eu fiquei na Stefanini, tinha uma atuação muito próxima do Marco Stefanini. E a cabeça de dono é uma cabeça diferente. Uma coisa é você estar na Capgemini, que é uma corporação presente no mundo todo, 200 mil colaboradores, toda aquela governança, todos os processos. Outra coisa é você estar numa empresa, né, com o orçamento controlado ali na unha, o dono questionando o porquê desse valor, como é assim. Então foi muito rico esse período que eu passei ali na Stefanini. E eu só saí da Stefanini porque apareceu a oportunidade no Ultra, né? Então o Ultra me encontrou, participei ali de um processo que foi um pouco longo, com muitas entrevistas e tudo mais. Entrei no Ultra e comecei a desenvolver uma carreira bacana dentro do Ultra. E quando eu fui perguntado pelo Headhunter por que eu iria para o Ultra, porque eu deixaria uma Stefanini depois de ter passado por uma Capgemini, né? Eu disse que eu já tinha vivenciado a experiência de cliente, já tinha vivenciado a experiência de fornecedor. Eu queria voltar a ser cliente, eu queria ter um pouco mais de tranquilidade e também estar mais próximo da estratégia do negócio, né? Muito bem. A posição que eu tive no Ultra logo de cara foi de Head de Tecnologia num centro de serviços compartilhado. Então eu era cliente, mas ao mesmo tempo eu era fornecedor interno, né, com 5 empresas do grupo consumindo os serviços que estavam ali sob minha gestão. Isso foi bom, né? Acho que as experiências contribuíram para poder chegar ali no Ultra e acrescentar, né, agregar valor, né? Eu acho que isso ajudou nesse meu crescimento. Eu trouxe uma visão de cliente, uma visão de fornecedor e uma visão de gestão de dono, uma visão de empreendedor. Então, isso somado, eu apliquei no Ultra, venho aplicando, acho que está dando certo. E eu entendo agora que você também está olhando, o Grupo Ultra são várias unidades de negócio ou empresas ali, tem uma área específica de varejo, eu diria que varejo, que inclui as lojas, a MPM e tudo mais, né? Na sua experiência nesses 26 anos aí, sempre olhando tecnologia, o que você pode dizer, os aprendizados que você teve ao longo desse tempo para que te ajudaram a crescer, né? Nesses quantos anos que você está no Grupo Ultra aí? Já há 7 anos e 7 meio. anos. Já. Então, se você puder comentar um pouco dos altos e baixos, dos aprendizados trabalhando nessa área como cliente, fornecedor, que te ajudaram aí nessa carreira de sucesso que você está tendo aí dentro do Grupo Ultra. Bom, eu acho que não só para tecnologia, mas para muitas áreas, o segredo está numa boa gestão, numa gestão que parte de um bom time, de pessoas boas, pessoas competentes, pessoas certas para as cadeiras certas. Eu acho que isso habilita todos os próximos passos. Eu acho que o que mudou do passado para agora, né, é essa atenção e esse cuidado que a gente hoje consegue dar para a formação dos times, para o desenvolvimento dos times. E com isso criar um ambiente seguro para que as pessoas possam contribuir, para que as pessoas possam tentar, testar, explorar ideias, trazer ideias. Com isso todo mundo ganha, né? Um ambiente seguro em que a diversidade é colocada em prática e o resultado vem. Acho que isso faz toda a diferença hoje, mais do que nunca, e para todas as áreas, não só para a tecnologia. E daí vem acho que um outro fator fundamental, que é a mentalidade desse time, né, enxergando o todo, enxergando a empresa, enxergando o negócio. Acho que no passado, TI, tecnologia, ou com aqueles outros nomes de informática, CPD, viviam ali isolados, né, no seu mundo técnico, desenvolvendo sob demanda, sob pedido, um programa, entregando um hardware. Isso ficou no passado, né, acho que claro para todo mundo.
E a gente fala muito hoje da importância da tecnologia para a estratégia de um negócio, para um negócio. Na verdade, em muitos negócios, é tecnologia o produto, né? Quando na Capgemini eu entrei na Vivo, era uma empresa operadora de telefonia, né? Quando eu estava lá saindo, encerrando o meu contrato para ir para o próximo contrato, a Vivo já não era mais uma empresa só de telefonia. Se você olhar hoje, é uma empresa que tem serviços financeiros, saúde, etc, etc, e tudo baseado na tecnologia. Então não dá mais para ter uma área de tecnologia desconectada do negócio, né? Legal. E para ter uma área de tecnologia conectada com o negócio, você tem que ter um time com essa cabeça de negócio, com uma atitude empreendedora, que entenda o que as áreas estão visando ali de resultado, de objetivo. Acho que para ilustrar, né, eu acho que hoje os profissionais de TI deveriam ir menos em eventos de TI, de tecnologia, e mais em eventos de negócio, né? Então, recentemente, eu estive com o meu time na Expo Postos. É uma feira de postos, ou seja, a gente tem a Ipiranga, que é uma das maiores empresas do grupo. E por que eu vou na Expo Postos? Porque eu preciso entender do negócio. E em cada um desses eventos de negócio, tem centenas de empresas de tecnologia lá. Tem Legal. centenas de soluções de tecnologia. Então, acho que essa é uma grande mudança, né? Tem que ter cabeça de negócio, Você mentalidade está falando de equipe, empreendedora. falando de equipe, né? Você vê hoje a tendência, existe alguma... Você pode se formar, na minha época, quando eu me formei há 30 anos atrás, existiam poucos cursos ali, os mais tradicionais. Hoje em dia você tem, né, várias opções de cursos de segundo grau e muito mais de aperfeiçoamento. Você sente dificuldade ou não de conseguir recursos para trabalhar na área que você atua? Na área que você atua envolve, sim, tecnologia, mas envolve também soft skills, né? De relacionamento, skills de negociação. Como é que está o mercado aí de contratação desse tipo de mão de obra, no caso específico seu, né? Eu acho que está difícil em todos os sentidos, tá? Acho que a gente tem uma grande... Em geral, todas as empresas têm uma grande dificuldade em recrutar, contratar e reter bons profissionais, tanto com hard skill como com soft skill, e principalmente o profissional que consegue equilibrar bem esses dois, tá? Acho que esse é um grande desafio para o país, né? Tá. Ter profissionais, ter mão de obra qualificada. E aí acho que isso tem nas suas origens lá a educação, né, a base escolar, acho que a qualidade da educação no país, os investimentos do país em tecnologia e inovação, tudo isso cria esse gap que a gente tem hoje. Então, no geral, tem sido muito difícil. E a gente está indo para um caminho em que o conhecimento de tecnologia está aí disponível para todo mundo, e não é só para quem é da área de tecnologia, então todas as áreas. Se você vai numa empresa hoje e pergunta para a área de tecnologia, olha, vocês já estão implantando ou utilizando o ChatGPT? Eles vão dizer, olha, estamos avaliando isso aqui. Se você for na área financeira, no RH, no jurídico, eles estão usando. Enquanto pode acontecer da área de tecnologia, estou avaliando como fazer, as outras áreas estão usando. Porque a tecnologia está disponível para todo mundo. Está todo mundo consumindo através de podcasts como esse, através de vídeos, através de aulas, de cursos. Agora, uma coisa é o conhecer, uma coisa é você absorver o conhecimento, outra coisa é você ter a habilidade de aplicá-lo, né? Que requer experiência, requer um tempo e que requer também os soft skills, porque também ninguém faz nada sozinho nas companhias, né? Então, comunicação, liderança, influência são cada vez mais necessários. E aí não tem IA para resolver. Eu diria que a gente está num momento único de transformação digital aqui. Você comentou aí de Poços de Ipiranga, né? Você tem o Poços de Ipiranga, todo mundo vai lá abastecer, tá certo? Hoje em dia você pode até abastecer um carro elétrico, um carro ou combustível ali. Mas eu acho que tem a experiência do cliente em lojas físicas e online. Falando de varejo como um todo ali, né? Você tem... O que você pode comentar aí onde a tecnologia tem ajudado na experiência final do seu cliente, né? Porque falando de posto de gasolina, entre aspas, commodity, né? Eu vou comprar, vou abastecer meu veículo. Você está usando a tecnologia para atrair mais clientes, né? De uma certa forma, para que ele tenha uma experiência melhor para escolher ir num lugar A versus um lugar B. A tecnologia
se encaixa nessa, Nessa equação, nessa equação aí? olha, o varejo é desafiador, tá? Ele tem uma outra velocidade, tem uma outra temperatura e ele exige respostas rápidas, né, de quem está oferecendo um produto ou um serviço. Ele exige. Ainda mais hoje, com todo mundo conectado, com a velocidade da informação e tudo mais. Então, e os grandes varejistas, as grandes redes, né? Por exemplo, na Ipiranga nós temos 6.000 postos, na MPM, loja de conveniência, são 1.500 lojas. Então, varejistas que têm esse tamanho, essa escala, eles precisam da tecnologia para, né, agir rápido, com promoção, na relação com o consumidor, na experiência, no pricing, na logística. O varejo, ele é uma grande jornada de consumo e de experiência. Tá. E quando é com escala, ainda mais num mundo que demanda uma personalização, poxa, como é que num negócio de escala eu personalizo? Tecnologia. É conhecer o consumidor, e aí entram os dados, os aplicativos, a omnicanalidade. Então, como que eu aplico a tecnologia para entender o consumo, né? Para entender quem é o meu cliente. E uma vez que eu entenda quem é o cliente, qual é a jornada de consumo dele, qual é a experiência que ele deseja, que ele busca, aí eu tenho que aplicar a tecnologia para isso. Então, hoje não tem varejo sem tecnologia. Mesmo com loja física, é necessária a tecnologia, porque existe muita oportunidade numa loja física, né? Grandes varejistas estão usando câmeras para reconhecer o comportamento do consumidor dentro da loja. Eu vi recentemente sobre um case em que a maneira como o consumidor circula por uma loja, a maneira como ele olha, a maneira como ele se posiciona diante de uma vitrine, de uma roupa, de um produto, a IA já está identificando se ele é um lead com potencial A, B, C, D. Ó, que bacana. Então, isso já direciona, né, ações. A gente faz muito bem isso no digital, né? A geração de leads e todo o funil. Mas dá para fazer isso no físico também, né? Legal. A gente dá voucher, cupom, aplica desconto para um consumidor online. E o físico? Legal. Também dá para fazer a mesma coisa, mas aí é tecnologia. Então, é um oceano azul de oportunidades de tecnologia no varejo. E você falou, vocês têm, né, existem diversos canais físicos, online. Isso requer, né, e produz um número elevado de transações, aí, transações, Sim. seja elas quais forem. Então, aí tem o tema lá da segurança da informação, cybersecurity. Comenta um pouco aí o que o varejo em geral tem feito, né? Tem tratado esse tema. A gente tem, de vez em quando, alguns ataques aí acontecendo. E o brasileiro, ele é muito, eu diria que, criativo aí para chegar, né? Para burlar, seja qual for o sistema ou qual for o processo aí de uma empresa. Eu acho que é um problema geral do mundo, de todas as companhias, mas ele é potencializado no varejo pela quantidade de transações, pela quantidade de interação, né, com o consumidor. Acho que um exemplo, eu vi ontem um anúncio do Instituto Ayrton Senna, nem sei se a gente pode falar, mas está no portal deles lá, que eles não estão fazendo esse tipo de campanha. Mas apareceu para mim, numa rede social, uma promoção para comprar com desconto gigantesco lá uma réplica do capacete do Ayrton Senna. Muito bem feito, muito bem feito. Com atores famosos movimentando o capacete e tudo mais, falando. Então, você olha aquilo e fala, poxa, esse ator aqui é um ator de credibilidade, né? Com a voz do Galvão Bueno, com a música. Poxa, eu sou fã, réplica, né? Fórmula 1 chegando, todo mundo falando dos 30 anos. No impulso você vai lá e compra. Mas eu parei e falei, não, isso aqui tá estranho. Olha o link, olho a razão social da empresa,
entrei no site do Instituto Ayrton Senna, está lá um comunicado oficial. Nós não estamos fazendo esse tipo de campanha, esse tipo de sorteio assim assado. O que eu quero dizer com isso? O desafio, ele é na dimensão tecnológica, que as empresas precisam se proteger, e existem centenas, milhares de ferramentas e soluções para isso. Então você se protege lá com todas as camadas de soluções em tecnologia, você protege o dado, você filtra, você tem ticket, etc. Enfim, o arcabouço tecnológico está lá. Mas tem o lado cultural. Tem a conscientização em segurança. Que você desenvolveu toda essa tecnologia, mas o consumidor pode ser enganado. Então, tem um papel nosso no varejo de começar também a conscientizar o uso da tecnologia, conscientizar o uso das nossas plataformas, das nossas soluções, levar conhecimento para o consumidor, para que ele tenha condições de separar o que é suspeito do que é firme, né? Legal. Porque aí, senão, todo o arcabouço tecnológico não vai adiantar, né? A gente tem. A internet das coisas, inteligência artificial, tem muita coisa, ainda mais falando de varejo. Eu já tive numa loja lá fora recentemente, acho que é a loja da Amazon, onde você faz a compra sem ter nenhum atendente na sua frente, né? Eles com câmeras e tudo mais, ele consegue enxergar o que você pegou, você entra, você tem que estar cadastrado, ele já te conhece pela imagem, você pega, põe numa sacola e vai embora, né? E funcionou, né? Obviamente que no Brasil aqui você tem que ter alguns cuidados, mas o self-checkout em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, é algo que está cada vez mais constante, né? Você fazer o seu self-checkout. Comenta um pouco aí se existe alguma coisa voltada aí para o mercado, algo que você tem visto em geral, inclusive até usando inteligência artificial para o benefício do cliente e, obviamente, da instituição financeira ou instituição que esteja utilizando isso para o seu bem, né, operacional. Eu acho que esse é um campo ali do varejo que está evoluindo bastante e precisa evoluir, né? Porque, voltando lá na questão da experiência, da jornada de consumo, eu já entrei em lojas para comprar, eu tinha o produto, tinha o preço, tinha a qualidade, mas quando eu olhei para a fila, devolvi o produto e fui embora. Então, aquilo ali é um atrito muito comum no varejo, nas lojas físicas. Existe esse tipo de atrito também no mundo online, que daí o processo para você pagar começa a complicar, começa a dificultar muito. E não é assim lá fora, se você for na Ásia, é extremamente simples, né? Tem lojas já fazendo pagamento com reconhecimento da mão, da digital, do olho e tudo mais. Mas eu tenho visto já no Brasil alguns cases bem interessantes com RFID, por exemplo, em que você tem lá um cesto, você só coloca os produtos, a tela já reconhece automaticamente, você pode jogar os produtos juntos, separados, rápido, devagar, etc e tal. E é perfeito, assim, ó. Não erra no reconhecimento dos produtos. E você paga com muita facilidade, né? Com aproximação, ou se você já está cadastrado com reconhecimento da sua facial, que também é uma tecnologia que evoluiu bastante. Então, todos os sistemas hoje de reconhecimento facial funcionam de maneira perfeita, com muita velocidade. E aí você reduz um atrito muito importante, né? Que você pode, numa grande loja, numa grande rede, deixar 20, 30, 40 checkouts como esse, que não tem atrito. Você vai lá, pegou o produto, passou, pagou e seguiu a vida. Elimina-se uma barreira muito importante hoje nas lojas. Você acha que a gente está longe ou perto de, por exemplo, utilizar realidade aumentada ou blockchain na experiência de compra de um usuário? Eu já vi, não na loja física, mas online, onde você coloca lá o seu rosto, a sua foto, e ele te mostra aquela roupa, né? Você vestido naquela roupa, como se fosse... Esse é um exemplo, mas para qualquer coisa que você chegue a vender, você poderia estar usando isso em algum momento. Você acha que a gente está próximo? Ainda tem muita coisa aí pela frente. Eu acho que a gente está próximo. Eu acho que muitas soluções, muitos cases vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. No mercado imobiliário, de vestuário, tem muita coisa sendo desenvolvida. Acho que tem o seu momento de ter aquela virada de chave que escala. Então, acho que tá faltando algum detalhe para escalar.
Então, acho que todo mundo está se preparando para isso, mas falta só um detalhe para a escala. Vamos mudar um pouco agora. Vou voltar aí na sua recente aventura, né? Ou mudança de aprendizado. Você comentou aí, eu tenho te acompanhado aí, resolveu começar a correr, né? Te picou lá a história da corrida de rua. Eu já tive nesse momento há 15 anos atrás. Era algo que eu nunca imaginava que iria fazer, porque eu não gostava de correr, não gostava de academia, e fui lá, comecei a treinar, fiz minha maratona e tudo mais. E você, pelo que eu entendi, você pode até comentar um pouco mais, foi um período muito curto entre o momento que você definiu e decidiu que você queria correr, até efetivamente você participar de uma maratona, né? Mas eu queria fazer um pouco uma analogia aqui, né? A gente tem que estar sempre antenado e tentando reaprender, ou, enfim, constante aprendizado para a gente estar competitivo no mercado como um todo, seja uma pessoa física, seja uma instituição, né? Uma empresa ali. Você consegue fazer uma ligação entre a vontade que você teve, né? E dicas de características de que alguém possa ter para chegar no objetivo que você teve. No final das contas, tem meus parabéns, pô. Você faz uma maratona menos de 4 horas, uma primeira maratona, ou segunda maratona. O famoso sub-4, né? O sub-4, em quanto tempo que foi? Quanto tempo demorou entre o momento que você começou a treinar até você fazer, eu acho que é menos de um ano? Sim, foram 8 meses. Tá. 8 meses. Então, assim, queria que você evoluísse aqui, comentasse para o nosso telespectador aqui, pessoas que estão aqui começando ou a carreira, ou estão pensando em mudar de atuação, ou eventualmente quero empreender, ou vice-versa, entendeu? Você precisa ter o quê? Uma vontade, contar um pouco da ideia até o que realmente aconteceu. Características que alguém precisa ter, né? Uhum. Para chegar até lá, perseverança. Boa, enfim. Fernando, acho que uma excelente pergunta e dá para fazer vários paralelos com o mundo corporativo. Acho que, como não deu para correr de carro, que era a primeira paixão, e era muito caro, foi correr na rua mesmo. Vou para corrida, que é mais barato. Que requer um tênis. Apenas um tênis e resolve. Mas eu acho que foi isso mesmo, Fernando. Acho que surgiu do nada, foi por acaso. Meu irmão fez a minha inscrição e a dele para maratona. E aí a gente foi sorteado. E, pô, então agora a gente tem que treinar e tem que fazer. E aí, em 8 meses, a gente se preparou para fazer. Eu acho que a primeira lição que a gente pode levar disso para além do esporte, para o mundo corporativo, é que dá para fazer. A gente precisa acreditar mais no nosso potencial. Eu acho que no mundo corporativo, muitas vezes a gente tem dúvidas se consegue fazer, a gente tem dúvidas se é capaz, se o time consegue, se a empresa consegue, se é possível. A gente tem várias dúvidas ali que nos bloqueiam. Mas dá para fazer desde que você se prepare, desde que você busque conhecimento, desde que você se cerque de profissionais com as capacidades corretas para isso. A gente brinca agora no mundo da corrida, né? Eu já posso dizer que eu faço parte do mundo da corrida, né? Que a corrida é o esporte solitário mais coletivo que existe. Porque eu não me preparei, essa jornada até concluir uma maratona como a de Chicago, que é uma das maiores do mundo, eu não fiz sozinho. Eu tive apoio de nutricionista, eu tive uma assessoria técnica, eu tive um profissional de educação física no fortalecimento, eu tive apoio da família, eu tive que organizar os meus horários no trabalho, eu tive que organizar também a agenda com a família em função dos treinos, eu tive colegas e amigos de corrida que deram dicas, orientações. Eu busquei muito conhecimento sobre técnicas de corrida em podcast, no YouTube, com cursos, com palestras. Então, é uma jornada de preparação que não é só fazer o treino de corrida no sábado ou no domingo. E aí, no mundo corporativo, tem a sua semelhança, porque se você abraça o desafio de lançar um produto novo, de entrar numa região nova, ou de tecnologia, de implementar uma nova solução que vai revolucionar o core da empresa, você precisa se cercar de pessoas boas.
Você precisa ter as capacidades corretas, você precisa aprender a fazer aquilo, treinar aquilo. E eu acho que tem um outro detalhe que se compara muito, é que a clareza do objetivo, a clareza do resultado final, né? Então, no caso de uma maratona, você tem aquela data que você vai correr, você sabe o horário que você vai largar, você tem um objetivo ali estimado de tempo para terminar. Tudo que vem antes está em função daquele objetivo, daquela meta. Então, no mundo corporativo, quando você tem essa meta bem definida, né? É aquele mercado, é aquele produto, é aquele sistema, naquela data, o plano está bem feito, temos equipe, temos conhecimento, temos técnica para isso. E aí vem a disciplina de execução, que no mundo corporativo também é fundamental. Tudo começa ali com as apresentações, as planilhas, mas sem a execução, sem a disciplina da execução, você não tem o resultado lá na frente, né? E o esporte traz isso, né? Para você conseguir terminar uma maratona abaixo de 4 horas, que tem um desgaste físico enorme, você precisa treinar o seu corpo para isso. E você não tem como enganar o seu corpo, não tem como bypassar, não tem como fingir que você treinou. E aí vem a disciplina de execução. É acordar às 5 horas da manhã, fazer o treino da segunda, fazer o treino da terça, da quarta, quinta, cuidar da alimentação. Então, não adianta ter uma nutricionista, um nutricionista dos mais renomados, se você não seguir rigorosamente ali o que está prescrito para sua dieta, equilibrar proteína, carboidrato, etc. e tal. Então, quando você leva isso para um projeto no mundo corporativo, todo mundo conhece as metodologias, Scrum, Kanban, PMI, né? Mas tem a disciplina de seguir, tem essa disciplina de executar aquilo com qualidade. Eu acho que você falou tudo, né? Eu corri também, eu me lembro que quando eu fiz uma meia maratona no Rio, eu, eu só terminei ela por causa, no finalzinho, né? Naqueles últimos 5 quilômetros, por causa da. Tava na orla ali, eu tava no Leblon, então aquela galera te impulsionando, lá, eu olhava para o lado e falava, não, eu vou ter que terminar, vou ter que terminar. Eu já não estava aguentando mais, né? Mas você tem a disciplina, ainda mais numa maratona onde você tem 42 quilômetros, se você não tem a disciplina de, no início, regrar. Se você sair correndo, você vai morrer ali. Você vai morrer no sentido de. Você não vai ter mais fôlego no final Você ali. quebra, né? Você A quebra, terminologia você é quebra. quebrar. É, o quebrar. Então mas muito, muito bacana. É só uma parênteses aqui. Você falou que você gosta de corrida. Eu estava lembrando. Nós gostamos de corrida, né? A gente já teve algumas participações juntas ali. Isso foi na época, foi nos anos 2000, na época que o Gilles Villeneuve Uhum. corria com o Ricardo Zonta, brasileiro, na BAT, British American Tobacco. Sei. Então é aquela. E eu tinha lá acesso ao pessoal, meu irmão trabalhava nessa área, nesse ramo, e eu participei na corrida em Interlagos. Isso estou falando há 20 anos atrás, pelo menos, 2004, 2005, se não me engano. E eram dois pilotos, duas equipes de engenheiro. Naquela época os carros tinham suspensão ativa, eletrônica. Hoje se não me engano, hoje não é mais permitido. E tinha telemetria. Então, olha que impressionante, né? Era o motor, era a Honda, então toda a equipe ficava aqui, mas tinha uma equipe lá no Japão. E a telemetria, antes da corrida, nos treinos, eles tinham capacidade de, em função do feedback da suspensão, entender como é que estava a ondulação da pista e, em tempo real, mandar o comando do Japão aos algoritmos de volta para o carro para ele ficar mais, enfim, regulado para no dia seguinte a gente ter a corrida. Ou seja, isso falando há 20 anos atrás, o que não mudou de lá para cá em termos Imagino de, que não é a Fórmula 1 hoje. de processamento, né, computacional e tudo mais. Mas olha, deixa eu só contar também um detalhe interessante dessa analogia da corrida com o mundo corporativo, né? Coincidentemente, nesse mesmo período que eu vinha me preparando para a maratona, também vinha liderando na empresa um grande projeto de implementação de sistema. E como todo projeto, tem seus desafios que vão surgindo, né, ao longo dessa jornada. E na corrida, a gente fala muito sobre o quilômetro 35, que é um momento decisivo.
em geral, é o quilômetro em que as pessoas quebram. Ou porque acelerou demais no início, ou porque não observou algum sinal do corpo. Então, tem essa analogia com a telemetria. Então, quando você está correndo, de repente aparece uma dor ali no joelho, ou no calcanhar, ou você sente um enjoo, uma cãibra. E ao longo dessas 4 horas, você tem que ir ouvindo o seu corpo, sentindo o seu corpo e ajustando a estratégia, né? Chicago era para ser minha primeira maratona. Eu fiz antes, em abril, a maratona de São Paulo, ainda com 2 meses só de treinamento, mas eu fiz com o objetivo de testar. Eu não fui, nem tinha pretensão de terminar e muito menos de tempo. Mas eu já estava treinando, eu falei, eu vou fazer para entender o que é a maratona. Porque, senão eu vou chegar em Chicago pela primeira vez, eu não sei ainda o que é. Então foi o meu piloto, foi o meu MVP. E ali eu aprendi quais são esses momentos críticos. Eu escutava todo mundo falar do quilômetro 35, mas nesse teste eu aprendi. Levando para o nosso dia a dia no projeto, a gente fatiou a estratégia de migração. Vamos migrar só um pedaço primeiro, para a gente entender como o sistema vai se comportar, o que vai acontecer, que ajustes a gente precisa fazer, e daí a gente vai para a etapa final preparado. Então, eu levei um pouco desse treinamento para uma estratégia de migração que foi bem sucedida, deu tudo certo. E o time também tinha os seus momentos, porque um projeto grande de sistemas envolve a empresa toda, e existem atritos, existem níveis diferentes de engajamento, de conexão, então a gente precisa lidar também com as pessoas, precisa comunicar, precisa conquistar um apoio aqui, outro apoio ali, e às vezes não dava certo. E o time às vezes ficava meio desanimado, falou, poxa, acho que não vai dar certo. E aí eu sentava com todo mundo dizendo, olha, na maratona, no quilômetro 35, a gente chega também nesse momento de acho que não vai dar. Mas quando a gente olha para trás, tudo que foi feito, toda a preparação, todo o treino, a gente encontra forças, encontra soluções e avança. Então, teve um momento no nosso projeto que a gente teve essa reflexão. Olha tudo que a gente já fez. E vamos olhar um pouquinho que falta. Faltam só alguns quilômetros. E aí o time se reenergiza novamente, começa a enxergar de outra forma, soluções começam a aparecer e a gente consegue sair do outro lado. Então, assim, estou dando um exemplo, mas eu acho que dá para fazer muitos paralelos do esporte, dos diferentes tipos de esportes. Eu costumo fazer da Fórmula 1, que é a tecnologia de ponta. Dados, está no centro de tudo. E também pessoas, porque assim, você pode ter aquela tecnologia bilionária, mas se o cara tropeçar e cair na hora de trocar o pneu, custa uma posição que pode custar um campeonato. Você deve lembrar que acho que em 21 o Verstappen ficou na frente do Hamilton por 1 ponto. Por 1 ponto. Então um tropeçãozinho lá no pneu poderia ter custado um campeonato. Essa teoria, não é nem teoria, né? É você ter uma mini startup dentro de uma grande organização para poder errar. Erra, pode errar, vamos errar, para que num projeto maior a gente consiga fazer isso com um grande sucesso. Bom, Evandro, a gente está terminando aqui o nosso podcast. Eu queria agradecer. Já acabou? Já acabamos. Eu não sei quanto tempo que foi, mas agradecer a sua presença imensamente, as suas valiosas percepções e experiências aí no mercado. E vamos ver se a gente consegue fazer outros podcasts aqui na frente. Mas muito obrigado aí pela sua presença e até o próximo episódio. Obrigado, eu que agradeço. Até o próximo. Valeu. Valeu.